mais tranquila do que outras, né? Pelo menos, claro que para os torcedores envolvidos... É lógico, para os torcedores envolvidos é sempre muito emocionante, você está emocionalmente envolvido. Mas para quem está vendo de fora e que também se emociona e que também fica agoniado com o futebol, poxa, foi uma noite um pouco menos quente do que a de ontem, né? O São Paulo se classificou como a gente imaginava, jogando bem, sofrendo um pouco na reta final da partida, nos últimos 20 minutos, sentou um pouco no 2-0, o que é bem diferente do que sentar no 1-0, né? Então, sentou no 2-0, tinha uma vantagem confortável. Se tivesse continuado, possivelmente teria chegado ao terceiro gol, acabou recuando suas linhas e sofreu uma certa pressão do Nacional. O Nacional acertou a bola na trave, pôde fazer um gol que poderia ter colocado fogo no jogo, mas não aconteceu. E eu acho que o São Paulo, principalmente pelo primeiro tempo escandalosamente superior que fez, se classificou como eu imaginei que tinha que se classificar. O Flamengo também. Eu achei que o Flamengo corria muito risco, e corria. O Flamengo perde por 1-0 para o Bolívar, mas entra porque venceu por 2-0 na semana passada, naquele jogo em que o Bolívar acertou o travessão 2 vezes e o Léo Pereira fez um gol no último minuto do jogo. Então você vê como o segundo gol do Maracanã, que foi tratado, encarado por muita gente, muitos torcedores do Flamengo como um gol do alívio, ele era mesmo. Foi o gol da classificação. Foi o gol da classificação. Porque hoje o Bolívar... Eu acho até que o primeiro tempo do Flamengo foi bom. E eu também imaginava isso, porque o Bolívar, na altitude, não é o começo do jogo. Que nem a gente fala muito de os 15 minutos iniciais, 20 minutos iniciais. O problema lá na altitude são os 15 minutos finais. Que é quando o teu time, o time que não está habituado com a altitude, está com a língua no chão, ninguém está se aguentando mais, tem jogador lá tonto, desmaiando, gente sem ar, e o Bolívar está mais inteiro. Então, esse é o momento mais perigoso do jogo. O primeiro tempo, foi o primeiro tempo ruim do Bolívar, e o Flamengo teve chances, uma claríssima com o Gerson, para fazer 1-0 na eliminatória. E aí não tem nada a ver com a altitude, tem a ver com o jogador errar e pisar na bola em vez de chutar. Aliás, o Gerson fez um grande jogo, mas ele errou um lance que poderia ter sido crucial. E no segundo tempo, o Ayrton Lucas é quem perde um gol feito. E a partir daí, o Bolívar começa a martelar de forma mais assídua, faz o gol cedo, considerando o segundo tempo, e aí é aquele sufoco, né, Tomás? Mas é um sufoco assim, sufoco bola na área, o Tite foi tirando todos os atacantes, o Flamengo acabou o jogo com uma linha de 5 atrás, 3 zagueiros, 2 laterais, uma linha de 4, com 3 volantes, e o Bruno Henrique lá na frente. O Bruno Henrique ainda arruma uma expulsão do jogador do Bolívar nos acréscimos, mas o grande nome do jogo, da eliminatória, é o Rossi, goleiro do Flamengo, que fez 3 defesas extraordinárias no segundo tempo, 3 defesas muito boas. O Bolívar acertou 4 vezes o travessão na eliminatória. Possivelmente, eu acho que foi uma eliminatória que poderia ter ido para pênaltis, Tomás. Possivelmente teria sido mais justo. O Flamengo melhor em uma parte, o Bolívar melhor no jogo dele em casa. Possivelmente pênaltis teriam sido mais justos para essa eliminatória. O Flamengo foi mais eficiente, teve um goleiro extraordinário. O Lampi foi muito bem no Maracanã, mas falhou no gol do Léo Pereira. O Rossi foi muito bem em La Paz, não falhou em momento nenhum. O Flamengo está classificado. E agora zero, hein? As coisas zeram. Porque o Flamengo está num momento muito ruim. De verdade, fisicamente, desfalques, não está jogando bem. Só que as quartas de final são daqui a um mês. Daqui a um mês, Flamengo e Peñarol. Com a Arrascaeta possivelmente de volta, Pedro de volta. O Cebolinha não, mas o Flamengo vai recuperar jogadores, vai descansar jogadores e não tem altitude. Decide em Montevidéu, né? Jogo de volta em Montevidéu. Mas é uma eliminatória que não dá para o flamenguista olhar lá para frente e falar, nossa, que medo do Peñarol. Não, tem que respeitar, mas o Flamengo é teoricamente favorito. Muito bem, o Peñarol joga no mesmo andar que o Flamengo, pelo menos isso. Números na tela de Bolívar e Flamengo, daqui a pouco a gente passa toda essa rodada de Libertadores e Sul-Americana. Posse de bola, olha a diferença, 74% de posse para o Bolívar, 26% para o time visitante. Isso aí deve ser a menor posse de bola do Flamengo nos últimos 4 anos? Não, com certeza. Desde 2019 para cá, da gestão Landim, Marcos Braz, contratações e tal, certamente o Flamengo não teve 26% de posse de bola em jogo nenhum. É muito pouco mesmo.
chutes, finalizações, quase o triplo do Bolívar, 22-8. Finalizações corretas, 8-13. Você vê quantas defesas o Rossi teve que fazer. Exato, exatamente. 488 passes para um, 173 para outro, mais do que o dobro. 8-3 em escanteios. Só nas faltas o Flamengo equilibrou a parada, 11-11. Bolívar, como acontece normalmente nesses jogos decisivos na altitude, é superior que os seus adversários, venceu por 1-0. E a escrita permanece, né, Júlio? Você, claro, às vezes você pode se classificar ganhando por um gol de diferença em casa do Bolívar, mas é muito arriscado. É muito arriscado. Muito difícil, muito difícil. É muito difícil. Pro time brasileiro, decidir lá na altitude é muito ruim. É muito melhor realmente decidir em casa quando você enfrenta essas equipes. Para o Flamengo, eu acho que era uma oportunidade, não, uma obrigação ganhar bem no Maracanã. E ninguém interpretava o 2-0 como ganhar bem. 2-0 era tido como o mínimo a se fazer. E o Flamengo acabou conseguindo esse mínimo no último minuto do jogo no Maracanã. Foram duas bolas no travessão do Bolívar lá, no jogo do Rio de Janeiro, no primeiro jogo. Mas também o Flamengo, com o Gerson e com o Ayrton Lucas, teve 2 chances claríssimas de gol em La Paz. Então, até fora de casa, eles empataram nas chances claras de gol. Realmente, a diferença da eliminatória foi o gol do Léo Pereira de cabeça no finalzinho e a grande atuação do Rossi hoje em La Paz. Muito bem, Júlio. E nesse momento a gente